Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hercólogos Now Mosmon. Aqui é o astrônomo Rudimar, falando da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos no México, em Chihuahua, e vamos ver a alteração da luz solar. Vou deixar o vídeo direto para que nós possamos nos certificar que não é nenhuma montagem, é uma filmagem direta, autêntica da praça em Chihuahua, vista da Catedral Metropolitana. Notem que as pessoas vão circular naturalmente pela praça. Esta sombra aqui vai sumir porque o sol vai aumentar de luminosidade. E isso nós vamos entender por que está acontecendo aqui. Aconteceu também em Ixtapa, outra cidade do México, distante daqui, mais para o sul, mas com a mesma visão do entardecer. E vou mostrar o astro, a sombra do astro, né? E isso é ocasionado pelas luas ou pedras gigantescas que ficam girando em torno dele em velocidade. Então, vamos apreciar. Vejam as pessoas andando normalmente pela praça. Vejam a sombra das pessoas. Aqui embaixo, onde que o sol está refletindo no chão, tem uma sombra de alguma árvore aí, de alguma coisa. Vejo que as pessoas passam. Então é um vídeo ao vivo no México, em Chihuahua. Daqui a 6 segundos vai começar a oscilação do Sol. Agora. O que nós vimos? Em torno de umas 20 ou 30 oscilações. E percebam que o Sol está com uma luminosidade X. E o que está passando na frente da luz solar não está diminuindo a luz, está aumentando a luz. Percebam que esta luminosidade é o normal do Sol. Vamos de novo? Que as oscilações aumentam. Esse é o padrão. Ó. Aumenta a luz, depois ela volta, vai aumentando, certo? Vai oscilando. Então alguma coisa com velocidade está alterando a luz. Entenderam? Então não está tapando a luz, está aumentando a luz. E eu tenho uma ideia, uma teoria sobre isto. Claro que o Sol não pode fazer isso naturalmente. Não. Está passando objetos grandes na frente do Sol. E esses objetos, esses corpos celestes, fazem parte de um sistema, do sistema Hercólogos. Eu acredito que sejam pedras gigantescas, planetóides, que estão junto na cabeleira do Hercólogos. Aqui. Estamos agora na cidade do México, na visão do nascente. Então seria o dia 5 nascendo. Então o que nós vemos ali? Ó? Esta sombra
é causada por uma estrela. Esta estrela vem com planetas. Os planetas fazem órbitas longínquas, não perto dele, muito longe. E perto dele ele tem uma cabeleira de pedras, e pedras grandes, gigantes. E elas, devido ao campo eletromagnético dele, elas não podem passar pelo eixo magnético. Elas passam no equador dele. E passando no equador, elas vão andar em fileiras. Andando em fileiras, como o nosso sistema solar, ele passa por todo o mesmo caminho, né? Os planetas, eles seguem, estão em órbitas diferentes, mas eles seguem o mesmo caminho. Então, quando a gente vê os planetas alinhados, é uma ideia de que eles estão em distâncias diferentes, mas eles estão seguindo o mesmo caminho. Então, aqui, as pedras estão seguindo o mesmo caminho e fazendo um giro rápido, próximo da estrela, no sentido mais do equador. Não nos polos deles. Os polos magnéticos não permitem que passe. Eles são muito fortes, os polos magnéticos. Então passam no equador, alinhados, e como eles fazem um movimento circular, eles vão causar um efeito na luz solar. Mas as pessoas poderiam dizer, mas está passando na frente, deveria aumentar. Melhor, deveria diminuir mais uma sombra. Não. Como ele está sendo iluminado pelo Sol, ele está refletindo luz solar. E num determinado ângulo, é como se fosse um meio planeta iluminado. Ele acrescenta luz. E essa luz, num determinado ângulo, altera a sombra. Então, o que nós estamos vendo são falhas da sombra. E esta falha da sombra aumenta aquelas oscilações de luz positivamente. Certo? Então aqui, ó, neste ângulo aqui, a sombra está menor. Na medida que o ângulo vai entrando em alinhamento com a câmera desta torre no México, ela vai enchendo mais. Aqui a sombra ficou mais cheia. Por quê? Não que ela cresceu, ela ficou alinhada com a câmera da torre, no sentido leste, cidade do México. No México, continuamos. Ó, oscilou a luz, né? Vejam aqui. Daqui a pouquinho vai oscilar de novo. Então, não, isso aqui foi a oscilação do... não vou colocar o cursor e vou deixar normalmente para a gente perceber o ambiente. O Sol aqui vai dar oscilações. Ó, oscilou. Vejam. Então percebam aqui, tem outro ritmo. E o Sol aumenta, perceberam? Ó, aumenta e volta para o normal. Certo? Então, outro local é Ixtapa. Nós estamos vendo o Oceano Pacífico no pôr do sol. E a luz vai oscilar com este padrão aqui. Ó, passou outra pedra, ela está sendo iluminada e ela reflete luz. E essa luz que ela reflete altera a sombra. Certo? Oscilações. Por que acontecem? Então, num determinado ângulo eles vão passando aqui, bem próximos, em alinhamento, e em alinhamento com aquela câmera naquele momento aqui no planeta. Isso é uma coisa muito mais delicada de ser vista, porque tem que ser um alinhamento preciso. Então, quando está vindo a pedra aqui, num determinado ângulo,
ela está refletindo luz do Sol, como se fosse uma lua. E conforme o ângulo, vai refletir a luz e essa luz vai bater na sombra. Então, na verdade, o Sol deveria estar iluminando mais. Devido à sombra, ele perdeu a luminosidade. Mas, esses planetas passando, quando coincide a luz deles brilhando e acertando na sombra, com uma determinada câmera no planeta, mas tem que ser um alinhamento mais preciso, né? Então ele é mais raro de acontecer e de nós encontrarmos. Então tivemos a sorte de termos esta filmagem. Então aqui eu estou mostrando o exemplo. Olha só, aqui o cursor está passando aqui, ó, né? No aumento de um ângulo aqui, a luz bate e essa luz refletida por estes planetoides, estas luas, elas refletem a luz na sombra. Então, liberando, anulando um pouco a sombra e liberando um pouco mais de luz solar. Então, o efeito resultante disso é o aumento da luz solar. Em Chihuahua, vamos ver em tela maior, certo? Voltando para o ponto e vamos lá. São 20 segundos mais ou menos deste evento, certo? Deixa eu achar aqui os comandos para interromper a gravação. Então, aproveitando novamente em Chihuahua, no México, este é o momento de luz intensa. Observem como aumentou a luz aqui, ó. E aqui a sombra não aparece. Então você percebe que o ambiente ficou com mais luz. Não é o Sol que aumentou a luz. É as pedras que giram próximos à estrela e que em um determinado ângulo elas refletem luz e essa luz, fechando no ângulo desta câmera e fechando no ângulo da sombra, a luz deste planeta passa rapidamente, porque estão em velocidade, então ele soma-se à luz solar na área da sombra. Então a sombra diminui, dando esse efeito de aumento de luminosidade. Então agora nós estamos aqui, eu preparei em câmera lenta, certo? Com velocidade lenta. Então vejam, a luz muda, gente, com o cursor, tá? Tirando o cursor, a luz volta ao normal. Então ele voltou ao normal agora. Então eu botei 3 vezes com menos velocidade. Observem os detalhes. Uma oportunidade muito boa que o Colega 58 agora.
vídeo anterior, no canal Hercólogos, vocês podem ver este material aqui, né? A sombra do Hercólogos e os planetoides, suas luas que giram. Essas fotos aqui foram tiradas de 10 em 10 minutos. Se tivesse uma filmagem neste ângulo, nessa posição, nesse instante lá, nós veríamos essas pedras, as sombras delas, passando assim, ó, certo? Girando, inclinadas, mas numa inclinação no sentido do equador da estrela Hercólogos. Se o seu eixo magnético muda constantemente, ele não é estável como o da Terra. Então ele pode estar assim e isso aqui pode estar girando assim em vertical. Então, na posição que está os eixos magnéticos do Hercólogos, essas pedras girarão no equador, mas isso pode alterar, porque os eixos ficam tombando, porque a estrela passa por todo que é tipo de situações. Lá, como eu falei, é um caos. Bom, quantas pedras tem aqui? Mais de 50 passando. Júpiter, que é menor que ele, tem em torno de 40, 50 luas. Pedras grandes, planetoides. Luas, né? De Júpiter. Então, digamos que isso aqui tenha 30 luas, certo? Então, elas ficam passando aqui rapidamente. No momento que elas estão num ângulo determinado, num alinhamento onde a luz está batendo, elas refletem luz. E essa luz, nesse ângulo, refletiu sobre a sombra, alterando esse facho de luz, altera a continuidade da sombra. Então, nós vemos este efeito na Terra como um aumento da luz. Mas não é o Sol. O Sol lá está normal. A luminosidade aqui está sendo cortada pelo planeta, por isso que a gente vê a sombra. Esta sombra batendo na Terra diminuiu já a luz solar sobre a Terra. Então, quando no ângulo determinado, nas linhas do Equador, passam os planetas num determinado ângulo, numa determinada câmera na Terra, isso é raro de pegar essas situações, mas elas estão acontecendo há mais de 10 anos já. A oscilação da luz solar, registrado por vários pontos pelo planeta. Então, num determinado ângulo a luz bate, essa luz bate nesses corpos aqui, mas como eles estão alinhados, passando um do lado do outro em linha indiana, em velocidade, o que acontece? A luz vai batendo regularmente, alterando a sombra do Hercólogos. Então, luz alterando a sombra perde sua intensidade, aumenta a intensidade do Sol, mas logo passa e vem outro atrás, e passa e vem outro atrás, passa e vem outro atrás, e passa e vem outro atrás. Então essas alterações, conforme o ângulo, acontecem numa determinada velocidade. Conforme o ângulo, conforme o intervalo das suas distâncias, pode ser velocidade, como nós vimos agora em Chihuahua, ou pode ser lentamente, como nós vimos em Ixtapa. Passou lentamente, pá. Então, como são muitas luas, elas podem fazer uma alteração acelerada, conforme a quantidade passando em fila indiana, ou pode fazer mais lentamente, conforme passam mais espaçado entre eles, dando mais intervalo de tempo de passagem da luz. Não é eles passando pela sombra, porque eles passando pela sombra não vai fazer alteração nenhuma. É num determinado ângulo onde que a luz bate, e essa luz bate nessa planetoide aqui, e a luz reflete no ângulo certo com a sombra, e esse reflexo está alinhado com aquela câmera em Chihuahua, que a gente viu mais nitidamente em Chihuahua.
Agora, com esse entendimento, voltamos a Chihuahua. Eu coloquei uma velocidade intermediária entre o normal e o bem lento. Então, estamos 28 e 30. E ali está o cronômetro funcionando. É um pouco mais lento só, gente, para nós entendermos o efeito. Então, mais uma prova das dezenas de provas que eu venho apresentando durante anos da existência desse sistema entre o Sol e a Terra, se aproximando da Terra. Preparem-se para os cataclismos. O planeta vai mudar. 28, 57, 58, agora. Entendem o que eu falo? Aumenta a luz. Então o Sol está num padrão, com sombra na frente, então ele está com menos luz. Aqueles corpos refletindo num ângulo determinado a luz sobre a sombra, interfere na sombra e libera a luz normal do Sol. Aí podem dizer, mas o Sol está tão forte, então a sombra está defendendo. Não. A sombra está atrapalhando, eclipsando o Sol sobre a Terra. Então nós temos menos luz. Mas o Sol está mais forte, dizem, e é verdade. Por que está mais forte? Porque o campo magnético desta estrela anã marrom é poderosíssimo. Os raios solares são captados pelo magnetismo e atraídos pela estrela. Então os raios solares eles ficam concentrados aqui nessa região. Por quê? Porque eles não conseguem vir direto normalmente. Então a estrela puxa os raios e concentra num efeito de lente convergente. E aí nós temos mais raios solares por milímetro quadrado. Significa que o raio solar começa a ferir a pele, a ferir as plantas, começa a ferir os animais, o solo, porque ele está mais concentrado. Então ele faz um efeito de lente. E esse efeito de lente, que as pessoas sentem o sol forte, mas ao mesmo tempo sentem frio. Então, o Sol está queimando, sim, por causa da estrela, mas a temperatura está diminuindo. Entendido? Bom, não esqueçam de deixar o like, né? Não esqueçam de divulgar este trabalho e obrigado pela atenção. Verifiquem sua inscrição. Obrigado ao Grupo Hercólogos pelo seu trabalho e divulgação. Obrigado a Dinara, que mandou esse material de Richtapa, e ao Luiz também. Muito obrigado por vocês me alertarem. E agora uma oportunidade para explicar o porquê da oscilação da luz solar neste momento. Neste momento que eu digo, ela está oscilando já há 10, 12 anos. Só que só aparece quando for alinhado com uma determinada câmera e alguém registrar. Essas câmeras automaticamente, sempre ligadas, registraram nesse momento. E isso está acontecendo direto em todo o planeta. Mas como a maior parte do planeta não tem câmeras filmando, então ninguém percebe isso, né? Ninguém registra isso. Percebe, mas é muito rápido. Então, 9, gente. Veja, a luz está num padrão. Ela vai aumentar. Vejam. É impressionante. O Sol não faz isso.
O Sol não está perdendo luz, o Sol não está sofrendo nada de anomalias, o Sol não está ferido. O que está acontecendo é o astro na frente e as suas pedras passando e alterando com o seu brilho em determinado ângulo, alterando a intensidade do eclipse que já acontece na Terra. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Não esqueçam de deixar o like e o trabalho continua, gente. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.